Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje é um culto de quarta-feira, momento em que eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem de hoje. E eu separei o livro de 1 Samuel, capítulo 7, do 1 ao 12. A mensagem de hoje tem como tema mesmo em meio aos sofrimentos e tribulações, Deus nos sustenta. Eu peço a gentileza de que você leia esse texto. Vou repetir 1 Samuel, capítulo 7, versículo do 1 ao 12. Como temos um curto período, eu fiz aqui um resumo da palavra para a gente dar continuidade à mensagem. Amém? A nação israelita havia acabado de sair de um período que ficou conhecido como o período dos juízes. O povo havia entrado num declínio moral e espiritual e o que resultou no seu afastamento de Deus, vindo a se tornar um povo idólatra. Como consequência desse declínio, Deus permitiu que Israel fosse oprimido pelos seus inimigos. Naqueles dias, o inimigo mais temível de Israel era o povo filisteu. O capítulo 4 de 1 Samuel relata que os exércitos de Israel sofreram 2 derrotas diante dos filisteus num local chamado Ebenezer. Os fatos que aconteceram a partir daí só contribuíram para aumentar ainda mais a triste e lamentável situação de Israel. Os filisteus tomaram a Arca da Aliança. 20 anos haviam se passado depois desses acontecimentos. Chegamos agora ao capítulo 7. A Arca da Aliança havia sido devolvida pelos filisteus e os israelitas estavam passando por um período de quebrantamento, de arrependimento diante de Deus. O povo procura o profeta Samuel, que estava exercendo a liderança espiritual e política da nação, e pede que o mesmo ofereça a Deus um sacrifício que expressasse o seu arrependimento e anseio pela presença de Deus. Samuel nos exorta lembrando que eles deveriam começar com a atitude de abandonar os ídolos e os falsos deuses. Samuel convoca o povo para consagrar a Deus em um lugar chamado Mispa. Ocorre que também os filisteus tomaram conhecimento que Israel estaria em Mispa e decidiram investir contra eles. Ao tomar conhecimento de que os filisteus se aproximavam, o povo israelita temeu por sua sorte, pois estavam fragilizados pelas lembranças amargas do passado, de como foram derrotados pelo mesmo povo que agora novamente avançavam contra eles. Rogaram então para que Samuel continuasse a clamar e a sacrificar a Deus a seu favor. Na medida em que os filisteus avançavam contra Israel, a Bíblia diz que Deus se manifestou trovejando sobre eles, ou seja, fez vir sobre eles uma violenta tempestade, de tal maneira que os filisteus ficaram com medo e bateram em retirada. Os israelitas, percebendo que Deus era novamente com eles, perseguiram os filisteus, matando-os pelo caminho. É neste momento que chegamos no versículo 12, quando Samuel, em gratidão a Deus, ergue como monumento uma pedra na divisa entre Mispa e Sem e dá-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias, vamos orar. Soberano Pai Celestial, tua palavra, Senhor, está sendo glorificada, Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento, revelação daquilo que o Senhor quer tratar conosco, quer tratar nos nossos corações. Que teu Espírito seja o nosso ajudador na noite de hoje, nos dias subsequentes, Senhor. Porque tua palavra é promessa para as nossas vidas. A tua palavra fala que em meio aos nossos sofrimentos, às nossas tribulações, o Senhor é conosco, o Senhor tem nos sustentado. Permaneça conosco, Senhor, na noite de hoje, que nós possamos estar sempre gratos a Ti, Senhor, e às Tuas providências. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, esta é uma palavra encorajadora, é uma palavra para que você venha acreditar, para que você volte a crer que Deus está do teu lado, que Deus segura a tua mão, que Deus te sustenta. Estamos no finalzinho de um ano, um finalzinho de mais um ciclo em nossas vidas. E nós temos a esperança e nós temos o intermédio de Deus por nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos crentes,
nós estamos congregando, nós temos comunhão uns com os outros, e por isso nós temos a verdade em nós, que é de que Deus não nos abandona. Deus ficou conosco todo esse período, todo este ano, nos sustentou até aqui, estará conosco em mais um ciclo, eu creio. Por isso Deus trouxe-nos à memória na noite de hoje essa passagem, uma passagem que o povo de Israel teve a ajuda de Deus, mas teve também um período marcado por desobediência, um período marcado por aflições, por tristezas, por mágoas, frustrações. Mas Deus reinou sobre a vida deles. E Deus reinará sobre a nossa vida se nós confessarmos as nossas fraquezas, os nossos pecados, se nós nos recorrermos à ajuda de Deus, nos recorrermos às orações, a falar com Deus, a buscá-lo, porque Deus está sempre atento a nós, sempre estará atento a nos ajudar. 20 anos atrás, Israel havia sido humilhado, derrotado pelos filisteus, justamente num lugar chamado Ebenezer. Mesmo tendo passado tanto tempo, o povo carregava lembranças tristes deste acontecimento. Dá para imaginar que aquele nome, Ebenezer, apesar de ter um significado tão bonito, havia se tornado um trauma na vida de cada israelita. Agora, no entanto, após Deus ter lhe dado vitória sobre os filisteus, Samuel traz de volta a lembrança deste nome, como que querendo afirmar ao povo o seguinte: veja, Israel, nós não precisamos mais carregar o trauma deste nome. Deus hoje está nos libertando de um passado triste, de derrotas. Muitas pessoas nos dias de hoje se encontram presas aos pensamentos tristes do passado, às derrotas, aos traumas, às mágoas, às frustrações. Enfim, alguma coisa que ficou lá atrás, mal resolvida, e isto tem feito com que as pessoas se tornem escravas do passado. São pessoas que não estão conseguindo viver intensamente o presente, pois carregam esta carga da qual não conseguem se libertar. Talvez esta seja a tua situação na noite de hoje. Mas com esta expressão, até aqui nos ajudou o Senhor, Deus lhe fala que você não precisa mais carregar carga de tristeza, carga de pensamentos do passado, de mágoas do passado, carga de pensamentos que te prendem a esse passado triste, de trauma, de pessimismo. Deus quer lhe levar a uma reconciliação com o seu passado. Deus quer te dar a oportunidade de você crescer. Deus quer te trazer a memória de que é contigo. Há pessoas que têm fé no poder de Jesus para libertar-se do jugo do pecado, da opressão do diabo, das doenças, mas não creem que nele há poder para libertar do passado. Devemos nos libertar desses pensamentos tristes que vêm à tona, coisas que nós já vivemos no passado, coisas que nos traumatizaram, coisas que nos deixaram magoados. Deus quer tirar isso de nós, quer fechar esse ciclo, quer iniciar um novo ciclo, um ciclo com a presença dele, um ciclo em que ele está conosco, um ciclo que ele nos sustenta dia após dia. Então, queridos, esta expressão até aqui nos ajudou o Senhor indica que desde o começo há alguém no controle da nossa história de vida. Aquele que controla o meu e o teu viver é o mesmo que, do nada, fez com que tudo existisse. É o que sustenta o universo pela palavra do seu poder, diante de quem os demônios se estremecem. É o mesmo que lá em Gênesis apareceu Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e seja perfeito. Sim, o Senhor tem estado no controle de todas as etapas de nossa história de vida. Às vezes nós somos tentados a achar que nossa vida está sendo levada ao acaso, sem rumo, sem sentido. Deus nos lembra através dessa expressão que Ele também é o Senhor da nossa história. Através dessa expressão, até aqui nos sustentou o Senhor,
somos levados a reconhecer que a mão do Pai está tecendo, trabalhando em nosso viver, a fim de que a nossa história de vida seja bonita para o louvor da sua glória. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui, por esta razão devemos abandonar toda a ideia de fracasso. A nossa vida não está sendo dirigida pelo acaso, ela está sendo conduzida pela soberana vontade de Deus, que tem o nosso destino em suas mãos. Esta expressão, até aqui, nos ajudou o Senhor, também nos lembra que não chegamos ao fim da jornada. Este até aqui não é ponto final da nossa história. Existe ainda uma longa caminhada pela frente. O mesmo Deus que fez promessas a Josué dizendo: não te deixarei, nem te desampararei, irá conosco até o fim da nossa jornada. Por isso, queridos, creia na noite de hoje. Deus é contigo. Deus fecha um ciclo para começar outro, mas Ele sempre está no controle de tudo e Ele sempre vai nos sustentar. Sempre lembre dessa expressão. Até aqui nos ajudou o Senhor e Ele sustenta e Ele sustentará. Uma boa noite, que a presença de Deus esteja contigo na noite de hoje e nos dias subsequentes da sua vida. Que a paz do Senhor esteja em seu coração e que o Espírito Santo te ajude a entender. Fiquem com Deus.